Caros espectadores, estamos aqui novamente apresentando o nosso bloco chamado Interview em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Marcos Estevão Moura, médico psiquiatra com título especialista em psiquiatria e psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, mestre em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro convidado do Conselho Estadual Antidrogas. Dr. Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco. E nós temos algumas dúvidas para tirar com o senhor. Nós vamos abordar muito o aspecto das drogas, que é um tema assim, muito importante, que a população tem muita dúvida. Doutor, o que é dependência química? Como chamamos o doente? Chamamos de drogado? Alcoólatra? Defina para nós, por favor. Primeiro, o prazer é todo meu para estar falando de um assunto assim tão relevante, principalmente nos dias atuais. Dependência química é uma doença. Como tal, é tratado pela medicina, principalmente, e por uma série de outras áreas, a psicologia, o serviço social e etc. A dependência química demorou a ser reconhecida como doença. Primeiro foi o alcoolismo, mais ou menos na década de 70, e entrou na CID-9 já como alguma coisa assim, como doença, e depois então as outras drogas. O que é a dependência química? É a dependência de substâncias que nós chamamos de psicoativas, porque elas agem no psiquismo, ou seja, no sistema nervoso central. Então é uma doença causada por drogas. É importante salientar que não apenas drogas ilegais, chamadas drogas ilícitas. Drogas lícitas também, como o álcool, como o tabaco, como a cafeína, elas causam a dependência química e também drogas usadas na medicina, quando usadas indevidamente por tempo prolongado em grande quantidade, como por exemplo os medicamentos de tarja preta também dão uma dependência química. E me diz uma coisa, essa doença ela tem causa? Pois é, hoje nós sabemos que existe uma predisposição genética a ficar dependente mais rápido quando tem o consumo. Agora, o ambiente, a imaturidade, a curiosidade, as dificuldades de lidar com o problema do dia a dia fazem que a pessoa entre nesse processo, que a gente diz nesse barco furado, e de um modo geral ele entra muito cedo. É incrível, mas hoje se estabelece uma entrada mais ou menos por volta de 9 a 13 anos. Está muito jovem. Precoce, né? Então eles são muito imaturos, eles querem estar num grupo de iguais, os mais experientes os chamam para cá, são pessoas às vezes que não têm uma estrutura familiar tão forte, mas é importante que até aqueles que o têm entram também. E como que a gente identifica? Porque assim, o que a gente vê das famílias? Eles demoram a identificar que o seu filho, o seu parente, o seu marido, o seu irmão, ele está usando drogas ou está abusando do álcool. Como que a gente identifica isso, doutor? Tem um trabalho interessante do CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Ele mostra assim que 10% dos pais acham que seus filhos consomem álcool. E esses mesmos pais, 60%, acham que os filhos dos outros consomem. E 20% dos pais acham, 5% dos pais acham que os seus filhos consomem drogas ilícitas e 40% acham que os filhos dos outros consomem. Então é muito difícil observar em casa. Eles sempre começam a colocar como uma dificuldade da infância, da adolescência, a tal chamada aborrecência, quando ele começa a ter alteração de comportamento, até perceber então que existe um comprometimento com drogas. O adolescente, ele vai ficar diferente. De um modo geral, ele vai ter prejuízos escolares e ele vai ter uma dificuldade muito grande na relação com parentes e com amigos. Então, essa dificuldade de relação, ela precisa ser vista não como aborrecência, mas como algo que nos chama a atenção e que se deve procurar, então, um profissional especializado para fazer uma avaliação desse dependente. Porque numa fase inicial é muito fácil, o adolescente ele acha que ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. Ele se acha muito forte perante o mundo,
em que ele tem um poder muito grande, que ele pode entrar nesse grupo de iguais e ser contrário a todas as diretrizes dos pais ou de pessoas que estão tentando mostrar o contrário. E doutor, e quando que o senhor percebe que ele se tornou um dependente? Isso tem estágios? Como é que funciona? Sim, na verdade nós dizemos que isso aí é um escalonamento. Ele começa com o uso chamado de experimental, recreativo, ele passa para o abuso e depois para a dependência. Mas são coisas assim muito tênues, essas fronteiras. Ele começa a usar, ele acha que pode fazer mais uma experiência e aí ele começa a abusar, ou seja, usar todo final de semana em grande quantidade, depois ele passa para o uso diário e quando ele percebe que está na hora de parar, ele já não consegue mais fazer, aí ele é um dependente. A dependência tem os critérios da Organização Mundial da Saúde, mostrando que são pessoas que têm a tolerância à droga, ou seja, eles precisam aumentar essa quantidade cada vez mais para sentir os mesmos efeitos, e eles têm o que a gente chama de síndrome de abstinência. Quando a droga falta ou quando diminui no organismo, então eles têm os efeitos dessa falta. Ansiedade, sudorese, alterações que nós chamamos autonômicas, né? O coração dispara, as mãos tremem, e ele pode chegar até a quadros mais graves como convulsões, etc. Fora o comportamento, a agitação, hostilidade, agressividade franca com pais e etc. E muitas drogas levam até a surtos psicóticos. E me diz uma coisa, doutor, tem tratamento? Isso tem cura? Sim, tem tratamento. Primeiro nós temos que deixar de banalizar as drogas, né? O tratamento ele existe, mas as drogas elas não são coisas simples. Desde o álcool, que as pessoas começam muito cedo, o tabaco, como também aquelas drogas ilícitas que matam muito rapidamente neurônios e trazem prejuízos acadêmicos e etc. A maconha, por exemplo, está prestes a uma liberação que vai ser muito triste para todos nós, né? Nós já vimos que todo esse processo, as drogas elas vêm ganhando espaço até chegar provavelmente a uma liberação. Nós estamos vendo que nessa trajetória de ganho de espaço, nós estamos aumentando o número de dependentes, mas o tratamento ele existe. Um tratamento médico, com médicos especializados na área, psicológico, com psicólogos com experiência nisso, os chamados grupos de apoio, NA, AA, Amor Exigente, eles ajudam muito e o que eu digo sempre é o pilar religioso também ajuda demais. E a questão do tratamento médico, o senhor fala a respeito de medicações. Sim. Medicações psicoativas. Sim, porque existe uma certa resistência, o senhor há de concordar comigo, quando as pessoas falam, não, mas há medicamento controlado, então assim, eles fogem um pouco disso, a gente percebe que existe uma certa resistência. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, os medicamentos que se usam, às vezes até se usa um tarja preta por um tempo menor, né, para diminuir aquela ansiedade da falta da substância, da droga, mas esse remédio vai ser retirado. Com o tempo. Outros medicamentos que se usa, principalmente quando existe o que nós chamamos de comorbidades, ou seja, doenças que estão ao lado da dependência química, que nós sabemos hoje 70% dos dependentes têm outras doenças, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção, transtorno de fobia social e etc. Esses medicamentos provavelmente vão permanecer por muitos anos ou até pela vida toda. Mas eles não são medicamentos que vão dar perda de neurônio, não vão dar diminuição da capacidade intelectual, não vão dar diminuição da capacidade produtiva. Vão ser pessoas que vão ter uma vida normal tomando medicamentos adequados. Doutora, outra pergunta esse tratamento, ele está disponível na rede pública? Porque eu vejo que as pessoas, principalmente de classe C, D, eles têm dificuldade. Onde eu procuro? Como eu procuro? A quem eu busco? Como ele pode ter essa assistência? Olha, esse é um grave problema que nós lutamos muito, principalmente no Conselho Estadual Antidrogas. Nós não temos um suporte público como deveríamos ter. Hoje nós temos 8 leitos disponíveis no Hospital Rosa Pedrocian para uma desintoxicação de 15 dias, que é insuficiente. E a partir daí, para onde ele vai? Nós não temos uma justiça terapêutica, que nós precisaremos de um programa inteiro para falar sobre isso, que é um programa excelente que deveria ser colocado. Próxima vez. E nós não temos também as comunidades terapêuticas com o suporte do município, do Estado e da União, como deveria. São comunidades terapêuticas excelentes, onde esse paciente poderia ser desintoxicado e levado para lá, e com o suporte do município, do Estado e da União, para que pudesse ter médicos, para que pudesse ter psicólogos que pudessem acompanhar esses doentes lá.
E nesse local, seriam essas fazendas que nós vemos, essas chácaras que ficam um pouco distantes da cidade, são essas que o senhor comenta? Sim, sim. É como se fosse uma internação mesmo? Sim, sim. Antes disso, nós temos assim, um CAPS AD aqui ainda no ambulatório, que é muito bom, certo. Mas é um CAPS apenas que nós temos em Campo Grande, quando nós temos uma previsão de 1 para cada 200 mil habitantes. Nós precisaríamos de 4. E o CAPS também, é difícil você encontrar, por exemplo, a figura do psiquiatra lá dentro. Isso deixa que ele realmente não cumpra com o objetivo que se propõe. As comunidades terapêuticas, elas são muito boas, mesmo sendo científicas, não científicas, as chamadas comunidades religiosas são excelentes, recuperam igual. Nós precisamos dar crédito a elas, investir a elas, às vezes temos um pouco de resistência, porque ela não tem a figura do médico, mas é muito melhor um tratamento numa comunidade terapêutica, mesmo sem a figura de médico, do que ele está se acabando na rua, né, perdendo dia a dia seus neurônios, seus problemas, sua capacidade de decidir pela própria vida, etc. As comunidades terapêuticas são importantíssimas. Fora isso, nós deveríamos ter o que eu falei da justiça terapêutica, que é as internações compulsórias. Internações compulsórias para a justiça terapêutica, chamando do juiz, e as internações involuntárias, quando é visto pela família e o médico, então, acolhe esse paciente e vê a necessidade da internação. Isso pode salvar muita gente e muitos são contra esse tipo de procedimento e, infelizmente, você, por um direito humano que eu acho errôneo, você dá o direito de ele escolher entre a vida e a morte. E aí vem minha outra pergunta, até onde a família pode respeitar a vontade do indivíduo? Porque isso é muito complicado. A gente vê que, assim, que com o tempo o doente, o dependente químico, ele não quer ajuda, a família tenta ajudar e não consegue. Como que a família, até que ponto ela respeita, até que ponto ela tem que ser mais intervencionista? Na verdade é isso, ela tem que conversar com o profissional. Tem que salvar o seu ente querido a partir do momento que ela vê que ele já está com atitudes muito difíceis em relação à vida social, muitas vezes até com atos de delinquência. Ela tem então que ter uma intervenção séria, levá-lo para uma internação involuntária. Mas a pergunta é, quem aceita o paciente involuntário? Infelizmente hoje aqui ninguém. Então nós precisamos de instituições que aceitem o paciente involuntário, instituições públicas, nem privadas nós temos que aceitar o paciente voluntário. E aí sim, a família tem que intervir, porque não tem essa situação de que ele tem o direito, a partir do momento que o médico avalia e diz que é um caso de internação involuntária, isso aí vai ser assinado pela direção clínica por mais alguns colegas do hospital e vai para o Ministério Público em até 72 horas e está garantida a permanência desse paciente na instituição. A família não tem nada a temer sobre isso, pelo contrário, provavelmente o paciente no futuro vai agradecer a atitude dela. E na sua opinião, quais são os fatores de maior dificuldade na recuperação deste dependente químico? Eu acho que a nossa política sobre drogas, eu acho que o poder público, nós precisamos investir em prevenção. Primeiro, a prevenção. Eu até terminei de lançar uns livros, eu disse assim, talvez pudesse servir como um modelo paradidático para as escolas. Mas não existe interesse do município, não existe interesse do Estado, não existe interesse da União. Nós teremos que preparar o corpo docente das escolas de ensino fundamental. O professor tem que saber o que é droga, porque o que ele ouve na mídia é que não, essa droga pode ser tratamento, porque vamos proibi-la. Precisamos proibi-la. Então nós precisamos de prevenção. A nossa maior dificuldade é não termos prevenção. E o outro ponto, que é a repressão, agora parece que nós vamos trabalhar um pouco mais, dando um pouco mais de trabalho às nossas forças nacionais, à Polícia Federal e às Forças Armadas. Nós precisamos disso, precisamos cobrir nossa fronteira seca, é enorme. Nós estamos do lado do Paraguai, que nos dá uma grande quantidade de maconha, e do outro lado a Bolívia, que nos dá a cocaína. E aqui é um corredor que consome. Não é um corredor que passa, né? Que a gente possa dizer assim, estamos despreocupados que aqui não entra. Não, vai ficando pelo caminho, grande parte. Então o Mato Grosso do Sul passa a ser grande consumidor disso e nós temos que ir lá na origem, temos que ir lá prender armas e prender drogas. Se nós fizermos a repressão, se nós fizermos a prevenção, nós vamos ter muito pouco trabalho com o tratamento. Se Deus quiser. Muito lhe agradeço. Foi maravilhosa a sua entrevista. Eu que agradeço. Agradeço demais a sua presença e quero pedir ao espectador que
que caso tenha interesse em algum tema em especial, mande um e-mail para nós. Nosso e-mail é amms@eventostv.net. Obrigada, doutor.